E aí, pessoal, tudo tranquilo? Mais uma vez estamos aqui para falar um pouquinho de matemática financeira. Na verdade, agora é mais a parte de finanças pessoais. Vamos aprender como se calcula a rentabilidade da caderneta de poupança. Se eu perguntasse para você o seguinte, quanto que rende a caderneta de poupança? Você ia falar assim, Luciano, a caderneta de poupança ela rende 0,5% ao mês, mais a taxa referencial, mais a TR. Bem, pode até ser, mas na verdade existe uma regra que define isso para a gente. E essa regra, existiu uma regra até o dia 3 de maio de 2012. E de lá para cá essa regra mudou. Luciano, eu nem sabia que tinha regra, quanto mais que mudou. Pois é, existe uma regra, e era uma regra que valia até o dia 3 de maio de 12, e essa regra mudou. De 4 de maio de 2012 para cá, a regra teve uma alteração, e o governo passou a atrelar a rentabilidade da caderneta de poupança à taxa Selic. A regra atualmente fala o seguinte, a poupança foi atrelada à taxa Selic. Caso a Selic esteja maior que 8,5% ao ano, a poupança vai render 6,17% ao ano mais a TR. Se você pegar 6,17% ao ano e dividir por 12 para achar a taxa mensal, a sua conta vai dar 0,51% ao mês. Cuidado, 0,51% ao mês não é igual a 0,5% ao mês. A diferença é enorme. Para isso, eu tenho que calcular a taxa equivalente mensal. Se você não sabe calcular a taxa equivalente, no nosso canal nós temos 2 vídeos que ensinam você a calcular taxa equivalente no regime composto. Um vídeo onde eu ensino o emprego de uma fórmula e um outro vídeo onde eu calculo taxa equivalente através de um macete. Com a fórmula ou com o macete, você tem que saber calcular. O que não vale é pegar 6,17, dividir por 12 e falar que equivale a 0,51% ao mês. Seria verdade se fosse juros simples, mas a poupança é regida a juros compostos. Então, pessoal, essa regra que foi agora, digamos assim, atrelada, o rendimento da poupança foi atrelado à taxa Selic, ela agora fala o seguinte, maior que 8,5%, estando a Selic maior que 8,5% ao ano, eu vou ter 6,17% ao ano, mais TR, que é o tal do 0,5% ao mês. Mas, caso a Selic bata 8,5% ao ano, inclusive para baixo, a poupança passa a render 70% da Selic. Então essa é a nova regra. A caderneta de poupança está atrelada à Selic. E caso a Selic esteja em 8,5% ao ano, inclusive para baixo, a poupança passa a render 70% da Selic. Então vamos pensar aqui na seguinte situação hipotética. Digamos na situação hipotética que a Selic caia para 6,5% ao ano. Se a Selic caiu para 6,5% ao ano, é um valor inferior a 8,5%. Então a poupança vai render 70% da Selic. Pegue a sua HP e digite o seguinte, 6,5, Enter, 70%. Quando eu apertar a tecla por cento, vai aparecer no visor 4,55% ao ano. Ou seja, a poupança, ao invés de 6,17% ao ano, caiu para 4,55%. Se eu quero calcular a taxa mensal, eu vou ter que resolver isso aqui ou usando aquelas fórmulas que a gente já viu nos vídeos passados, ou usando o macete. Eu vou resolver, por exemplo, usando a fórmula. Então, eu tenho uma taxa de 4,55% ao ano e eu quero a taxa mensal. Ano é maior do que mês. Então, eu vou calcular o meu izinho para n igual a 12. Para quem lembra, a fórmula do izinho é 1 mais izão elevado a 1 sobre n menos 1. Quando eu substituir, teremos que o meu izinho vai ser 1 mais 0,0455, que é a forma decimal, elevado a 1/12 menos 1. Teremos que izinho é 1,0455 elevado a 1/12 menos 1. Para resolver essa conta, a gente vai usar aquelas teclas chamadas inverte e eleva, tá ok? Então faça o seguinte, 1,0455, aperte o Enter. Digito 12, só que eu não vou elevar 12, eu vou elevar ao inverso de 12. Então, digito 12, aperto a tecla inverte e, em sequência, a tecla eleva. Vai aparecer no meu visor
1,003715. Então, eu vou ter que meu izinho é 1,003715 menos 1, que dará 0,003715 na forma decimal. Para achar o percentual, eu multiplico por 100. Ou seja, caso a Selic caia para 6,5% ao ano, a minha poupança irá render 4,55% ao ano, que equivale a 0,37% ao mês. Então, não sei se você pescou qual foi a ideia, mas sempre que a minha Selic diminuir, a minha poupança passará a render cada vez menos. Então, essa é a ideia da poupança a partir de agora. Com essa nova regra, a Selic pode subir para o infinito. Caso ela passe de 8,5% e continue subindo, eu só vou ter o rendimento de 6,17% ao ano, que é o tal do 0,5% ao mês. Interessante, né? A Selic pode subir, mas a poupança vai ficar no máximo a 0,5% ao mês. Em contrapartida, quanto mais a Selic baixar, menos a poupança vai render. Só para que você entenda de uma forma bem simples por que o governo fez isso, uma das funções da Selic, a gente vai falar mais a fundo da Selic em um próximo vídeo, mas uma das funções da Selic é ser a taxa de referência. Ou seja, quando a Selic está alta, pegar empréstimo está mais caro. Se está mais caro pegar empréstimo, tem menos gente pegando grana, então tem menos grana circulando. Se o governo quer aquecer a economia, bem grosseiramente falando, o que ele faz? Ele diminui a Selic. Quando ele baixa a Selic, comprar dinheiro ficou mais barato, porque você compra dinheiro. Quando você pega um empréstimo de 10 mil reais para pagar em 60 vezes, por exemplo, você comprou 10 mil para pagar em 60 vezes. Então ele baixa a Selic para que você compre dinheiro. Se você comprou dinheiro, tem mais dinheiro circulando, não é verdade? Então vou ter mais pessoas, teoricamente, consumindo. Olha o que ele faz. Ele baixa a Selic para que você pegue dinheiro emprestado para consumir. Junto a isso, ele diminui a rentabilidade da caderneta de poupança, para que você não tenha vontade em poupar. Porque se você achava 0,5% pouco, e o nosso exemplo, que foi para 0,37%, entendeu a jogada? Então, o governo, lógico, ele fez isso daí pensando nessa situação. Diminui a Selic para que você pegue empréstimo para consumir e diminui a sua vontade de poupar. Essa foi, assim, digamos, a ideia geral. Lógico, tem outras deduzidas em relação a isso, mas a principal ideia foi essa. Enfim, eu espero que você tenha aprendido como se calcula a partir de agora a rentabilidade da caderneta de poupança, tá ok? Então guarde a regra. A partir de agora, caso a Selic esteja 8,5%, inclusive, para baixo, a poupança passa a render 70% da Selic. Caso a Selic esteja maior que 8,5%, mantenha a regra antiga, que é o 6,17% ao ano, é o tal do 0,5% ao mês. Tá ok, pessoal? Espero que tenha ajudado para que você possa agora calcular corretamente quanto que você vai ganhar aplicando seu dinheirinho na caderneta de poupança. Mais uma vez, se inscreva no nosso canal, indique para os seus amigos e até o nosso próximo vídeo. Forte abraço a todos!